Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigada Jesus por mais um vídeo que estamos gravando para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo, do nosso Deus e do Espírito Santo. Amém, igreja? E aí, tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Em nome de Jesus, e se não estão, vão ficar bem? Gente, palavra abençoada, nós iremos falar hoje. Mas primeiro vamos pegar a nossa Bíblia, em nome de Jesus. Minha voz está um pouquinho estranha, porque minha garganta está meio assim, meio esquisita. Então, relevem. Então, vamos começar primeiro lendo a palavra do Senhor, e aí a gente vai falar sobre o que o Senhor colocou no meu coração, na minha mente, para falar para vocês. Amém? Lá em Hebreus, capítulo 5, no versículo de 7 ao 10, diz assim: Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Gente, que palavra abençoada. Quando eu li essa palavra esta semana, eu até postei ela, porque a gente sou apaixonada, né, pela palavra do Senhor. E tem umas que tem dia que a gente lê, a gente fala assim, nossa, como o Senhor falou comigo. E aqui, né, ela tá falando um pouquinho sobre obediência, sobre dedicação, sobre ser submissa ao Senhor, sobre sofrimento. E é sobre sofrimento que eu quero destacar hoje com vocês. Gente, parando para pensar, a gente olha para como está a sociedade hoje em dia, a gente pensa, nossa, quantas coisas ruins estão acontecendo. Muitas pessoas morrendo, muitos desastres, muitas pessoas passando fome, passando por sofrimentos. E a gente, quando está no meio dos sofrimentos no dia a dia, a gente pensa, como que eu vou sobreviver a esse sofrimento? Como que alguma coisa vai dar certo depois disso? A nossa incredulidade, em alguns momentos, ela vem de uma forma que a gente não consegue parar e olhar para o poder de Deus. E o que me chama a atenção nessa passagem da Bíblia em Hebreus é que o Senhor está nos dizendo ali que Jesus ele foi dedicado ao Senhor, dedicado ao seu Pai. E que Jesus aprendeu através dos sofrimentos a ser obediente. O Senhor Jesus ele não precisava de sofrimentos para ser obediente, porque ele era o próprio Deus encarnado aqui na terra. Porém, ele passou por muitos sofrimentos por mim e por você para nos salvar, para nos libertar e também para mostrar que é possível sim a gente se manter dedicado, fiel ao Senhor. É possível sim a gente passar por sofrimentos e sermos obedientes ao Senhor. Mas tem gente que fala assim, mas Jesus tinha todo o poder, Jesus tinha tudo ali ao seu favor. A gente somos meros seres humanos fracos. Sim, nós somos fracos, mas nós podemos decidir se a gente vai ser ou não obediente. Tem uma palavra que eu trouxe aqui falando sobre desobediência, mas não é sobre desobediência que eu quero falar, é sobre o sofrimento e o objetivo do sofrimento na nossa vida. Ora, quando a gente vê na palavra do Senhor várias pessoas que passaram por sofrimentos e elas foram vitoriosas, a gente pode ver que, assim como aconteceu com elas, vai acontecer conosco. Só que como a gente está passando no processo desses sofrimentos? Será que quando a gente está diante desses sofrimentos, a gente tem sido aquele que tem se revoltado contra o Senhor, que tem se rebelado contra o Senhor? Será que a gente está sendo igual ao povo quando saiu do Egito, que diante
de uma dificuldade, a gente, ao invés de glorificar, de pedir ao Senhor força para lidar com aquele sofrimento, com aquele deserto, a gente murmura e reclama porque não tem aquilo que a gente quer. Às vezes o Senhor nos dá um copo de arroz, feijão e ovo e a gente está reclamando porque a gente quer uma picanha, porque a gente quer algo grandioso, algo muito maior do que aquilo que o Senhor está nos dando. Esses sofrimentos, a gente precisa sair dele da maneira completamente diferente daquilo que a gente estava quando a gente entrou no sofrimento. O que eu quero destacar é que quando a gente passa por um processo de sofrimento, de luta, de perda, de perseguição, seja qual luta for, é que a gente tem que sair dessa luta muito mais obediente, muito mais submisso e muito mais dedicado ao Senhor. A gente precisa entender que o Senhor permite muitos dos sofrimentos e muitas das lutas, por quê? Por causa dos nossos pecados. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas como que a humanidade está sofrendo tanta coisa e um Deus que as pessoas falam que é tão bom não faz nada? Justamente porque Adão e Eva pecou lá no jardim. E aí, desde então, a gente está colhendo o fruto dos nossos pecados. E o Senhor, Ele é justo para permitir que a gente venha colher o fruto dos nossos pecados. Deus não vai te livrar do fruto do pecado que você escolheu cometer. Por exemplo, uma pessoa que é casada e trai o seu marido ou a sua esposa e passa por um adultério e depois ela tenta reconstruir a sua família, ela vai ter que passar por um longo processo e provavelmente não vai ser uma coisa de um dia para o outro, vai ser uma coisa que vai levar um bom tempo de dedicação e também do outro aceitar e perdoar. Então a gente precisa entender que o que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente planta desobediência, a gente vai colher o fruto da desobediência. Se a gente planta o fruto da obediência, a gente vai colher o fruto da obediência. Então, eu quero te dizer hoje que se você está passando por algum sofrimento, por algum problema, que você olhe e peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a sair mais obediente ao Senhor, me ajude a sair mais dedicado ao Senhor, mais dedicado à sua obra, mais dedicado àquilo que o Senhor tem colocado, entregue nas minhas mãos para eu cuidar, porque o Senhor quer te ensinar algo, o Senhor quer te fortalecer, muitas das vezes através desses sofrimentos, dessas lutas, para te fazer ser um servo que Ele pode contar, para te fazer ser um servo em que não haverá dúvidas de que você é aquele que o Senhor pode contar no dia do seu sofrimento e no dia da sua alegria. Sabe, a gente não pode ser aquele servo duvidoso em que quando está tudo bem a gente está do lado do Senhor e quando está tudo ruim a gente larga o Senhor e fala, não, mas eu sou filho de Deus, eu não merecia estar passando por isso. E aí eu te pergunto, Jesus merecia morrer na cruz por mim e por você sem ter nenhum pecado? Então a gente tem que parar de ser hipócrita e colocar diante de nós pensamentos em que ao invés da gente crescer espiritualmente, a gente está se tornando mais crianças, a gente está tendo mais criancices, mais coisas que a gente não deveria estar tendo como adultos. Então a gente precisa ter esse cuidado que todo sofrimento, toda luta, a gente precisa sair como Jesus saiu depois dos sofrimentos que ele passou, mais dedicado, cada vez mais obediente, para mostrar para mim e para você que é possível sim a gente sobreviver a essas lutas, é possível sim a gente sobreviver no momento mais difícil e mais tenebroso da nossa vida, é sim possível a gente se manter firme diante do Senhor, a gente se manter fiel, a gente sair mais dedicado, a gente sair mais obediente, mais submissa ao Senhor, à palavra do Senhor. Porque é isso que vai fazer com que a gente vá até Jesus de maneira limpa, de maneira mais branca do que a minha blusa. Então a gente precisa se colocar como servo diante do Senhor, como filho que aceita o que o Senhor quer fazer em nós, o que o Senhor quer tratar em nós. Às vezes a gente passa por algumas lutas e a gente não entende por quê, mas muitas das vezes o Senhor quer tratar alguma coisa em nós, no nosso caráter,
quer transformar alguma coisa em nós que ainda não foi transformado, que a gente não permitiu. Então, em todos os seus momentos de luta, peça força ao Senhor, peça ajuda ao Senhor para que você venha sair cada vez mais dedicado, cada vez mais firme na presença do Senhor, cada vez mais obediente e submisso à vontade do Senhor. Porque o que foi mais difícil o Senhor Jesus Cristo já fez por nós, que foi morrer naquela cruz, que foi nos salvar, que foi derramar o sangue para nos purificar de todo pecado. Só que agora cabe a gente fazer a nossa parte. Jesus já fez a dele e agora cabe a gente a se colocar diante de Deus como um filho dedicado, como um filho obediente, que não desiste do Senhor em qualquer luta, que não deixa o Senhor quando tiver no momento de bonança, né? Tem muita gente que, infelizmente, quando tá tudo ruim, a pessoa tá dentro da igreja, mas quando o Senhor abençoa, ela sai da igreja, ela vai viver a vida e depois ela volta de novo, desesperada, pedindo oração, pedindo ajuda. E a gente precisa se manter firme na presença do Senhor, independente das nossas circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Então, que você possa ser um servo, uma serva do Senhor, completamente dedicado, completamente obediente ao Senhor. E você pode ter certeza que você vai colher os melhores frutos dessa terra. Você pode ter certeza que você vai colher o seu galardão lá no céu, que você vai viver a eternidade ao lado de Cristo. Isso é a maior colheita que a gente vai ter, que é a nossa salvação. Nada aqui na terra se compara com a nossa salvação. Então, que você possa aprender com o seu mestre, que eu possa aprender com o nosso mestre a ser dedicado, a ser obediente cada dia, para a honra e glória do Senhor e para ser uma filha, um filho que Deus olha lá do céu e fala: aquele dali é uma benção, aquele dali eu posso contar com ele. E a gente vem alegrar o coração do Senhor, honrar o nome do Senhor e não envergonhar. Hein? Eu espero que Deus tenha falado com você, assim como Deus falou comigo nessa palavra, e que o Senhor venha nos dar força para que a gente venha ser conforme a palavra dele nos manda ser. Não esquece de se inscrever no canal, quero dar boas-vindas às novas pessoas que se inscreveram no canal. Obrigada, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, todos os seus projetos em nome de Jesus. E, gente, curte o vídeo, compartilha, não esquece de comentar, que eu fico muito feliz quando eu vejo comentários de vocês. E de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, porque Deus pode também falar muito com elas através dessa mensagem. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!